Bom dia, bom dia. Como é que você está? Hoje é 23 de abril. Eu quero ler uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João. A gente está lendo, né, esse Evangelho, aos poucos aqui a gente está lendo. E é assim, quando você for ler a Bíblia, você não pode ler correndo não. Você tem que ler, meditar aos poucos, tá certo? Evangelho de João, capítulo número 1. Hoje eu quero ler o versículo 15 até o versículo 18. 3 versículos. Diz assim: João dá testemunho dele, de Jesus, né? Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João está dizendo que Jesus é maior do que ele. Teve uma vez que quiseram ovacionar João. Olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os teus discípulos, né? E aí João, como ele chegou primeiro do que Jesus, mas ele não era o Messias, mas sim ele era aquele de quem o profeta Malaquias falava, né? Voz do que clama ao deserto, né? Preparar o caminho do Salvador. Então João, ele era o precursor. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio pregando a mensagem de arrependimento, mas João deixou bem claro que as luzes não deveriam se focar sobre ele, mas sim sobre Jesus. Há muitos líderes, né, que querem a glória para si, não apresentam a glória de Cristo. Mas na verdade, o nosso trabalho, o nosso papel enquanto pregador, enquanto ministro do Evangelho, é apresentar a glória de Cristo e não a nossa. E foi isso que João fez. João, ele disse que ele cresça, mas que eu diminua. Essa é uma frase de João Batista, né? Nós estamos falando aqui de João Batista. Quem escreveu o Evangelho que nós estamos lendo foi o apóstolo João, um discípulo de Jesus. Mas nós estamos agora relatando sobre João Batista, que foi o precursor do ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que aquele que vem após mim é superior a mim. No caso, ele estava se referindo a Jesus, e ele vai dar toda a glória a Jesus. Ele disse: todos temos recebendo da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei veio por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei, ela veio lá no Monte Sinai. Deus falou poderosamente a Moisés e deu a lei, que nós conhecemos a lei. Porém, a lei ela não salva ninguém, certo? Mas para que serviu a lei? Ela serviu de aio, guia. Paulo vai dizer que a lei serviu de guia para conduzir os israelitas até Cristo. João está dizendo que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio por Cristo. Cristo veio trazer a graça, né? Cristo veio trazer o evangelho da salvação. A lei, quando você procura ser fiel à lei, você se frustra. E é natural isso. Porque nós descobrimos o quão miseráveis nós somos. Quando você lê para você amar ao próximo e a ti, como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse no Evangelho que daí se resume toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós vemos que muitas vezes nós, como ser humano, nós falhamos quanto a isso. Toda a lei depende disso, né? O não adulterarás depende disso, o não matarás está relacionado a isso. Amém? Então, muitas outras das leis, honrar pai e mãe, tudo isso está relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós, como seres humanos, estamos falhando porque o pecado está em nós. Faz parte da nossa natureza o pecado. Então a lei ela não salva ninguém. A lei ela serviu para mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós somos realmente miseráveis, que nós não temos condições de agradar a Deus. E muitas das vezes nós, como seres humanos, estamos falhando porque o pecado está em nós. Faz parte da nossa natureza o pecado. Então a lei ela não salva ninguém. A lei ela serviu para mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós somos realmente miseráveis, que nós não temos condições de agradar a Deus, não temos nenhuma condição
de ser fiel ao Senhor, né? Porque nesse sentido de cumprir toda a lei. Somente uma pessoa cumpriu toda a lei, que foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele veio trazer a graça, tá certo? Então, se você não conhecer Jesus, você não tem como ser salvo. Se você não conhecer a Jesus, você não tem como viver a graça, porque a graça veio por meio de Jesus. E a lei, ela te escraviza. A lei, ela escraviza, né? Paulo, ele vai dizer lá no capítulo 4, aos Gálatas, né? Ele vai dizer que, vai fazer inclusive uma alegoria, mostrando o filho da escrava, que era Ismael, a escrava, né, de Abraão, que foi filho de Abraão também, o Ismael, porém, ele representa a lei, né? E o filho da Sara, que é Isaac, representa a graça. E aí Paulo vai fazer ali uma analogia sobre isso. Ele vai dizer que a lei é escravidão, tá certo? Mas que a graça é liberdade em Cristo Jesus, tá certo? Então a graça veio por meio de Jesus. João está dizendo isso. João está falando para judeus que conheciam muito bem a lei, que praticavam a lei, né? Mas João está agora dizendo para eles que a graça veio por meio de Jesus. E para a gente fechar aqui, ele disse: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Realmente Deus é Espírito, e ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele habita na luz inacessível e que homem jamais viu a Deus. Mas a humanidade viu a Jesus. E Jesus, ele é a plenitude da divindade de Deus. Isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, né? Jesus, ele é a plenitude da divindade do ser de Deus. Então, Deus se manifestou através do Senhor Jesus. Todas as suas qualidades, tudo aquilo que Jesus nos apresentou com as suas obras, com seus ensinamentos, está no caráter de Deus. Revela a simplicidade de Cristo, revela o caráter de Deus, revela a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Através de Cristo, nós conhecemos a Deus, plenamente a Deus. Então eu convido você a mergulhar, amém, no ensinamento, no relacionamento com Jesus, porque ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo, ele pode se revelar para você, assim como ele se revelou para Saulo no caminho de Damasco, ele pode se revelar para você nesta manhã. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore ao Senhor e tenha um relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo e com o Pai Celestial. Ele está à disposição desse relacionamento, né? Tá certo? Então, você pode conhecer a Deus. Você pode dizer: eu nunca vi Deus. Deus não existe, eu nunca vi Deus. Mas ele se revelou através da pessoa de Jesus e nele habita a plenitude da divindade do ser de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe e que Deus possa revelar em Cristo, revelar-se em Cristo para você, tá bom? Bom dia.